Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 6, os versículos são os 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Palavras do Senhor Jesus acerca da vida livre da avareza. Vivemos em tempos muito complicados, onde as pessoas elas são medidas por aquilo que elas possuem. Em contrapartida, muitas igrejas se lançam num projeto megalomaníaco da busca pela prosperidade financeira, aonde os seus adeptos vão aos cultos fazerem correntes e campanhas para receberem essa prosperidade. Outros líderes religiosos, no afã de granjearem ofertas e dízimos e receberem mais dinheiro em seus cofres, prometem inutilmente aos seus seguidores de que se participarem daquelas correntes, de que se derem aquelas ofertas, eles receberão prosperidade. No entanto, o Senhor Jesus, os apóstolos e a igreja cristã autêntica sempre andou na contramão deste conceito. O que Jesus sempre ensinou e os apóstolos ensinaram era o total desapego às coisas deste mundo. Era uma entrega completa da vida a Deus em devoção, em piedade e não apegar-se àquilo que possuíam. Nós vemos isso no livro dos Atos, quando fala sobre a igreja primitiva, de que quando alguém vendia uma propriedade, essa pessoa abria mão daquele recurso para que toda a comunidade tivesse o seu alimento. É lógico e é claro que não está proibido na Bíblia você prosperar financeiramente com o trabalho, que não é proibido você obter bens mediante o seu esforço. No entanto, o seu coração não pode estar firmado nessas questões. O seu coração não pode estar preso a essas coisas. Como diz no versículo 21, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. E qual é o versículo que dá a conclusão deste conceito? É o versículo de número 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas seriam essas? Seriam os bens para poder de alguma forma mostrar o quanto você é próspero? Seria a expressão vaidosa do ser humano de obter o melhor carro, a melhor casa e de alguma forma dar um testemunho aos que estão à sua volta como ele é próspero? Não. É o que comer, o que vestir, aonde viver, é a providência de Deus para que você tenha uma vida tranquila. E essa vida tranquila não está firmada na aquisição de objetos que geram apenas vaidade no coração do homem, que gera apenas a sensação de ser um conquistador e de ser alguém acima da média, mas sim de poder viver em paz. Porque a avareza é pecado. E muitas pessoas não entendem muito bem o conceito bíblico de avareza. Para entendermos bem o conceito bíblico de avareza, devemos ler a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 5, palavra do Senhor também para nós. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A busca frenética pela aquisição, pela conquista do dinheiro, na verdade, é uma revolta contra Deus, contra a sua divina providência, porque se a Escritura ensina, o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E se você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça, e ainda acha que falta muita coisa na sua vida, você não está confiando na providência de Deus. E a palavra avareza, no termo grego afilargeros, significa amor à prata, amor ao dinheiro. É aquela pessoa que ama os bens e utiliza das pessoas, que ama aquilo que possui a ponto de olhar para as pessoas com desprezo.
quando na verdade nós temos que usar os bens, desfrutar daquilo que os bens podem nos proporcionar, amando as pessoas, amando o ser humano, amando a Deus sobre todas as coisas. Um outro texto que podemos correlacionar com esse está no Evangelho também de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 21, quando fala acerca daquele mancebo rico, jovem rico, homem de qualidade. Olha o que diz o texto. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A grande questão é: a que ponto você ama a Deus? A que ponto, ou até qual ponto você o ama? A ponto de negar-se a si mesmo? A ponto de rejeitar as riquezas deste mundo por amor a Cristo? Ou você ama a Deus conforme a sua conveniência? Ou você busca a Deus por aquilo que Ele pode lhe proporcionar? Essa é a grande divisão, é a grande diferença, é o grande divisor de águas entre o Evangelho e entre a teologia da prosperidade. A raiz, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Quando nós vivemos na busca constante pelos bens, nós nos esquecemos do quão Deus é importante e o maior bem que possuímos é imaterial. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, olha o que diz, vou ler desde o versículo 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de 8 a 10. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, o amor, o apego ao dinheiro, a busca frenética pela prosperidade, se não for com trabalho, com planejamento, com cálculo, com esforço, mas se for algo que você acha que por meio de uma troca, por meio de uma barganha, você vai conquistar de Deus, você não entendeu o Evangelho de verdade. Qualquer ministro, pastor, que se alegue e diga que é pastor, que alegue que é um ministro do Evangelho e que te ensina que a base da nossa relação com Deus é uma troca, não é um autêntico pregador do Evangelho, não é um autêntico ministro de Cristo, porque está distorcendo a verdade fundamental da Escritura, de que Deus é o nosso maior tesouro, Cristo é o amado de nossa alma, o maior tesouro da igreja não são os bens que ela possui, não são as dádivas que ela adquire, mas é o santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.